Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo professor Cláudio Lima, tá bom? Hoje eu irei fazer a correção da atividade 6 de matemática de vocês, envolvendo um assunto muito importante que é a geometria. No estudo dos triângulos, onde nós vamos abordar alguns assuntos envolvendo cálculos de ângulos, internos e externos, tá ok? Bem, nesta aula, pessoal, nesta correção, espero que todos tenham compreendido o conteúdo, tá certo? E que vocês tenham aproveitado o máximo esse aprendizado. Gente, foram passadas 3 questões para vocês, o propósito é realmente vocês fazerem com qualidade as questões, tá certo? Não com muita quantidade, sim qualidade, por isso o foco de sempre a gente está enviando poucas questões para vocês fazerem, tá ok? Gente, na questão número 3, aqui eu vou pegar o nosso livro didático de matemática, né, do 8º ano, muito bom, por sinal, mas que você realmente tem que se aprofundar, não só nele, para resolver as questões propostas. Bom, pessoal, na página 73, nós temos a questão 3 dizendo o seguinte: num triângulo, as medidas de dois de seus ângulos internos são 72 e 81 graus. Qual é a medida do terceiro ângulo interno? Gente, eu coloquei logo os triângulos, as figuras. Aqui na questão 3 não tem esse triângulo, aqui eu fiz o triângulo para representar o problema, tá certo? Para que vocês compreendam. O que é que a questão diz? Que são dados dois ângulos internos, um de 72 graus e outro de 81. Ele quer saber esse terceiro, que eu chamei aqui de B, certo? Aqui A, B e C, os seus vértices. É interessante a gente colocar as letras, né, representando os vértices, né, do triângulo. E aí a gente vai descobrir a medida do ângulo B, o nosso X, que é o terceiro ângulo. Professor, e como é que faz? Bom, vocês com certeza assistiram os vídeos explicativos sobre esse conteúdo, e ele diz o seguinte, que para se calcular qualquer ângulo interno de um triângulo, basta somá-los e igualar 180. Ah, então nós vamos fazer o X que eu quero, mais 72 graus, mais 81 graus, e vou igualar a 180. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ah, com certeza, professor, eu entendi isso, eu vi no vídeo explicativo. Bem, gente, o X vai ser igual a 180 graus, tá bom? Esse 72 vai para o outro lado, negativo, porque está transferindo de membro, eu chamo de ponte, essa igualdade. Quando você muda de ponte, muda de igualdade. O mais 81 vai para o outro lado, menos 81. Professor, e o 180? Você não troca porque ele já está depois da ponte, depois da igualdade. Ok, professor. X será igual. Esse 180, nós podemos logo juntar esses dois valores negativos. Aqui é uma questão didática, questão que você escolhe como resolver primeiro, o inteiro. O 72 com 81, se você juntar, você vai obter 153 graus. Professor, é verdade. 70 com 80, 150, 2 mais 1, 3. Então, 153 graus negativo. Então, 180 menos 153, nós vamos obter. Perfeito, professor. 27 graus é o nosso terceiro ângulo. Ah, professor. Professor, mas eu fiz em casa só os cálculos, eu não fiz o desenho geométrico. É interessante que a gente faça, pessoal, para ficar a questão bem contextualizada, organizada. E aqui, didaticamente, eu faço para vocês compreenderem perfeitamente todo o procedimento. Ok? Mas eu acredito que todos acertaram. Vamos para a questão número 5. Vou ler para vocês. A questão 5 diz o seguinte: calcule o valor de A na representação deste triângulo. Gente, não repare muito bem que aqui em casa tem umas calopsitas maravilhosas que fazem um barulho bem gostoso. Então, não repare no vídeo, tá bom? Então, vem. A questão 5, ele quer que você encontre a medida desses dois ângulos. O A, aqui e aqui. Professor, aí no desenho do livro, ele não colocou os vértices. Vamos colocar, vamos. Vamos colocar o A aqui, o B e o C, tá? Professor, pode? Bota, para ficar bem organizado. Bem, ele diz que A e A é o que ele quer encontrar, ou seja, está dizendo para você que essa medida do ângulo A e do ângulo B são iguais. É verdade, professor. Quando esse triângulo, pessoal, tem dois ângulos iguais, vocês se lembram do nome desse danado? Ah, professor, lembro sim. É um triângulo isósceles. Ah, professor. Significa que o triângulo tem dois lados iguais. Então a medida do A vai ser do B, obviamente. Bom, professor, tudo bem. Como é, professor, que eu vou encontrar
a medida desse ângulo A se não tem nenhuma medida aqui dentro? Gente, mas tem uma informação, tem uma dica valiosa no triângulo. Ó, se você fechar aqui esse contornozinho do ângulo aqui dentro do triângulo, no vértice, você vai observar aqui, ó, que você tem um ângulo adjacente suplementar. Ou seja, que a soma desse 116, que aqui, pessoal, eu posso chamar aqui de x, vai. Para encontrar essa medida que eu não sei quanto é. Não vamos achar lá ainda, tá? Vamos encontrar este ângulo porque está visível, ele está te dando essa dica na questão. Como eu sei que aqui é 116 externo e o interno, se você juntar o externo com o interno com o interno, que eu estou chamando de x, nós vamos ter aí uma soma de dois ângulos adjacentes suplementares, que é igual a 180 graus. Então, professor, basta eu colocar x mais 116 graus igual a quê? A 180. Por quê, professor? Porque ele faz meia volta, gente. Esse tipo de ângulo é chamado de ângulo adjacente suplementar. Ou seja, eu tenho um externo com o interno formando aqui, ó, uma adjacência, um ao lado do outro. Então, a soma desses dois ângulos é 180 graus. Ah, professor, não precisa nem de cálculo, né? Precisa, gente. A gente vai fazer com muita calma, ó. X é igual a 180. Passa o 116 para o outro lado, passa. Ok, professor. Então, meu x. 180 menos 116, nós vamos ter o que, pessoal? Eu escutei aí, hein? Professor? 64. Ah! Por que, professor? Porque 64 com 116 é 180. Ah, professor, mas a questão não está querendo saber a medida desse ângulo, não. Que é 64 graus que eu acabei de encontrar. É verdade. Mas ele quer saber o A. Ok. Mas aí, professor, eu posso formar uma equaçãozinha e dizer que A mais A mais 64 é igual a 180 pela regra da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, nós vamos ter o A mais 64 graus igual a quê? A 180. Aqui, pela regra da soma dos ângulos internos de um triângulo. Ou seja, A mais A, 2A, professor, igual a 180 graus. Esse 64 vai para o segundo membro, troca de ponte, atravessa ela, negativo. Então, o meu 2A vai ser igual. 180 menos 64, eu já estou escutando aí em quanto, gente? Muito bem. 116, professor. Então, o meu A vai ser igual a este 116 graus. E este 2 sai do A, que está multiplicando, e vem dividindo, professor. É verdade. Então, o nosso A vai ser igual a quanto, gente? 58, professor. 58 graus. Por que 58 com 58? 116. Então, o nosso triângulo vai ter o quê? O ângulo A sendo 58 e o ângulo A, vou colocar aqui, tá, gente? Fora, 58 graus. Vou tirar esse daqui, minha gente, e vou colocar fora, tá bom? Para ficar mais visível. 58 graus. Se você somar 58 com 58 e 64, vai dar o 180. Professor, então quer dizer que teria que fazer todo esse procedimento, todos esses cálculos? Com certeza, gente. Aqui nós temos que fazer todo esse procedimento para encontrarmos a medida do valor do ângulo A. Então, o nosso A é 58 graus. Professor, tranquilo, vamos para a última questão, que é um desafio, pessoal, onde você tem uma figura geométrica, onde ele quer, nessa questão 9, que eu não vou nem ler, tá? Que ele está pedindo que você encontre as medidas indicadas. Nós temos o x, o y, o a e o b. E ele diz, pessoal, na questão, quanto é que vale a x mais y mais a e mais b. Ele quer saber, pessoal, quanto é a soma desses quatro ângulos. Vamos descobrir. Então, é um trabalho minucioso, porque nós vamos ter que fazer parte por parte. Ou seja, vamos descobrir o valor do A, do X, do Y. Vou tentar fazer nesse espaço, pessoal, aqui, bem organizado para você compreender aí no vídeo. Então, vamos lá. De cara, pessoal, esse X aqui está o mais light. Porque se tu somar o X com 135, segue essa regrinha aqui, ó. São ângulos adjacentes suplementares. O externo com o interno, uma adjacência, um ao lado do outro, igual a 180 graus. Então, professor,
O x mais 135 graus é igual a 180. Cálculo simples, hein, gente? O x será igual a 180 graus menos, vai para lá, né, para o outro lado, 135 graus. O meu x será igual a 180 menos 135, eu já escutei de vocês, professor, 45 graus. Olha aí. Nós já descobrimos o valor do x. Tranquilo. Então, nós já temos aqui o nosso x valendo 45 graus. Ok, professor. Professor, o y é o nosso segundo. É verdade, ó. Porque aqui nós temos y com o ângulo 110, com o ângulo x, que nós acabamos de encontrar, ó. É um triângulo, né, gente? Então, a soma do triângulo, dos ângulos internos, a soma dos ângulos internos desse triângulo é 180. Então, se eu pegar o y, deixa eu ajeitar esse y, hein? Mais 110 graus. Mais ainda, o x que eu acabei de encontrar, que é 45. Ah, professor, o senhor começou pelo x pela lógica, né? Porque encontrando o x, depois fica fácil encontrar o y. Perfeitamente. A gente tem que encontrar o caminho menos tortuoso. E o x for melhor. Então, tudo isso também será igual a 180 graus. Então, nós vamos ter um y igual a 180 graus. Preste bem atenção. Menos 110 graus. Menos 45 graus. Ok, professor, o mais 110 e o menos 110, o senhor passou para o segundo membro, trocando os sinais. Perfeito. O y será igual. Gente, nós sabemos que aqui 110 com 145, né, ó, se você fizer tudo bonitinho, 110 aqui juntando, ó, os negativos primeiro, vai. 110 com 45, nós vamos obter 155 graus, professor. Agora, 180 menos 155, nós vamos obter 25 graus. Ah, professor. Então, nessa questão aí que envolve esse desafio, o senhor vai ter que fazer parte por parte, encontrar ângulo por ângulo. É verdade. Agora, nós vamos para o A. Gente, separar aqui, tá bom? Agora, o A. O A. Nós podemos somar aqui, ó, apesar de estar assim um pouco enviesado, né? Não está um pouco conforme, está desconforme, mas aqui se você fizer um ângulo meia volta, tá? Ó, eu não vou riscar para não rasurar. Então, se nós somarmos o valor do A mais o valor do Y mais o valor dos 75 graus, nós vamos obter 180 graus, professor, também. Bom, mas o A é o que eu quero saber. Então, o A mais o Y que eu encontrei. 25 graus, mais os 75. Tudo isso será igual a 180 graus. Então, a medida desse ângulozinho, esse pedacinho de ângulo A, vai ser igual a 180 menos 25 menos 75. Ok, professor? O meu ângulo A vai ser igual a 180. Aqui eu vou juntar, tá, gente? Menos 25 com menos 75 vai dar... Eu escutei aí, hein? Perfeito. Menos 100 graus. Então, o meu A, na realidade, será 180 menos 80, 180 graus. Pessoal, tá finalizando, hein? 180 graus. Agora, vamos fazer o B. E aí é muito tranquilo. Porque o B, o A e os 70 juntos, então se eu pegar o ângulo B que eu quero, mais o A que eu acabei de encontrar, que é 80. Somar ainda com 70. Nós vamos obter 180. Tudo 180, pessoal, porque a soma dos ângulos internos é 180. Então, meu ângulo B é igual a 180 graus. Menos, preste atenção que eu vou fazer. Quanto é 80 mais 70? Professor, é menos 80. Passa direitinho, vai. Parte por parte. Eu vou passar 80 para o outro lado e o 70 para o outro lado. Que é 150, né, gente? Ó, 80 com 70 é 150. Mas aí eu vou passar número por número do jeito que eu fiz os outros, tá bom? Então, o meu B será igual a 180 menos 80 com 70, eu escutei aí, hein? 150 graus. Professor, agora, para finalizar nesse espaçozinho, o meu B será igual a 30 graus.
Professor, mas a questão finaliza aí? Preste atenção. Nós encontramos o x, o y, o a e o b. Não interessa a ordem, o importante é encontrar os quatro. A questão pede para você somar x mais y mais a mais b. Pessoal, o x que nós encontramos foi 45 graus. O y foi 25. O a foi 80. E o b foi 30. Ô, professor, 45 com 25, nós temos 70. Com mais 80, 150. Com mais 30, 180 graus. Aí a nossa resposta da nossa questão número 9, esse desafio, mas bem simples. Só que tem que ter é um pouquinho mais de atenção, porque você tem vários cálculos para ser feito. Mas eu espero que todos tenham compreendido que todos estão voltados para a soma dos ângulos internos de um triângulo que é 180 graus e algumas definições que é importante a gente saber. Tá certo? Espero que tenham compreendido a aula, a correção feita, e eu espero vocês, se Deus quiser, na nossa próxima aula. Um abraço e até lá.